Então, abre aí o teu cadernão, põe aí, nós estamos falando sobre o caminho da fé. Não tem nada de difícil, aliás, o entendimento sobre Deus é simples demais. O homem é complicado, Deus é simples. Então, eu venho falando já há alguns domingos sobre a nossa jornada, que é uma jornada de crença, e nós caminhamos com Deus porque nós cremos nele. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então diz lá que aquele que se aproxima, creia que ele existe e ele se torna galardoador. Ninguém anda com Deus se não crê na sua palavra, na sua direção, em tantas coisas. Então vamos dizer assim, é como Deus criou a mim e a você, com esse coração disposto a acreditar. E acreditar, a gente vem conversando sobre isso, não é um sentimento, mas é uma escolha. Eu creio naquilo que está escrito. Esse livro é a palavra de Deus. Quantos creem? Então tu está no caminho certo, você está na vida, está na verdade. Então nós vamos falando sobre isso e nós usamos essa passagem, que ela é muito própria para nós tirarmos aí algumas características sobre o caminho da fé, que está lá em Gênesis. Abre a sua Bíblia, se você é novo, está no nosso meio, e você não ouviu essa série de mensagens, entra lá no Exerça a Sua Fé, e você pode ouvir tudo aquilo que eu falei antes sobre isso aí, mas hoje nós estamos falando sobre a terceira característica. Veja, Gênesis capítulo 12, no verso 1 e o verso 2, Deus ele chama Abraão para uma proposta de uma caminhada com ele, né? Então veja, está escrito assim: ora disse o Senhor a Abrão, o nome dele ainda não tinha sido transformado, ele não tinha sido mudado por Deus, ok? Então disse lá, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E olha, Abraão, você vai fazer o seguinte, você vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação e te abençoarei. Que proposta é essa, hein? Pastor, tudo que eu quero é ser abençoado. Pois é toda a proposta de Deus também. Mas é óbvio que isso aqui tem todo um envolvimento de uma caminhada. Então veja, eu vou engrandecer o teu nome. Em outras palavras, olha só, cara, eu vou fazer você crescer, progredir, vai dar certo. E depois ele ainda termina dizendo para mim, uma das palavras mais poderosas da proposta de Deus é essa: sê tu uma bênção. Ou seja, Deus está sempre pensando nas outras pessoas. Deus está sempre pensando na pessoa que trabalha comigo, na pessoa que mora na minha casa, com o meu irmão na igreja. Ele não está só pensando na minha vida, porque Ele é um Deus abençoador, pessoal, mas Ele está olhando também para quem está ao seu lado, para que nós possamos fazer exatamente esse link, esse contato. E você entende que Deus abençoa as pessoas através da igreja, que somos nós, no mundo de hoje? Então você é um instrumento de Deus. Fala para o teu irmão, tu é um instrumento de Deus abençoador, não é? Então a missão de Deus é o seguinte: Alinha, eu quero te abençoar para você abençoar outros, cara. Então nós vamos entendendo a proposta do reino, a proposta do evangelho, né? Essa proposta de prosperidade, no qual um tempo atrás eu falei aqui sobre um DVD, para você entender que dinheiro não é algo isolado para mim, mas dinheiro é algo, quando eu tenho o coração na proposta de Deus, sempre chegará na minha mão e eu sempre terei ampla suficiência. Por quê? Porque nós estamos ligados a um compromisso com o reino, outras pessoas, no investimento do reino de Deus, não é verdade? Bom, mas nós falamos aí de algumas características, e eu quero só mostrar para vocês. A primeira que nós falamos sobre essa característica do caminho da fé, se você anotou aí, dá uma olhadinha. O caminho da fé, gente, começa com uma chamada. Deus não chega lá para dizer assim: que nome é o nome desse rapaz? Não sei nem o nome dele. Não, ele vem com uma chamada, e eu disse aqui para vocês que é uma chamada pessoal. Deus tem algo para você, pessoalmente. Ele quer conversar contigo, Ele tem uma jornada, Ele tem uma proposta para você. Então, todo caminho de fé, essa jornada com Deus, é uma chamada. E você respondeu a Jesus, então agora nós vamos respondendo, que nós vamos com Ele até o final, diga aleluia. Eu falei amplamente sobre isso, depois você pode ir lá e ouvir de novo. Depois eu falei da segunda característica do caminho da fé, que é o caminho da fé, na verdade ele viabiliza o propósito de Deus. Nós lemos isso aqui, que Deus tinha um propósito. Olha, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? De ti farei uma grande nação. Ele tinha uma proposta. Na vida de Abraão, olhando, ele já estava vendo o Senhor Jesus. Mais do que isso, segura, peão. Quando ele viu Abraão, ele já viu você, a mim. Diga aleluia. Porque o livro de Gálatas fala que Abraão é o pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. Então ele já viu você e aqueles que no futuro ainda receberão o Senhor Jesus.
Então, olha que coisa linda, que plano maravilhoso da vida de Abraão. Deus estava trabalhando para que o seu descendente nascesse, que era Jesus, para que eu e você então pudéssemos ser libertos. Glória a Deus! Então veja, gente, tem sempre um propósito. Deus tem um plano e um propósito na tua vida. Ele não sabe, fica pensando assim, não sei o que eu vou fazer com Beto, não sei, ai meu Deus, o que eu faço com Beto e tal. Não, ele já sabe, ele já tem um plano. Antes de você e eu nascermos, ele já tinha um plano para a nossa vida. Glória a Deus! Vamos pegar a terceira característica, lendo nesses 2 versos, nós podemos identificar isso, igreja. Então anote aí, por favor, que essa é a nova, vamos lá, vamos pegando. O caminho da fé, ele é direcionado por Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ter como segurança na nossa vida é que quando Deus nos chama para andar com Ele, Ele já tem uma direção a seguir, aleluia. Eu não fico assim, meu Deus, vai dar certo, para onde eu vou? Ah, não sei, vira direita ou esquerda, quem sabe, tal, talvez. Não, todo um processo de jornada da nossa vida já está estabelecido na direção de Deus. Então isso aqui prova aquilo que muitas vezes nós não encontramos isso no povo de Deus. Um povo seguro, um povo que sabe, um povo que tem entendimento, que não está largado por aí. Porque Deus é o Deus que anda comigo, eu ando com Ele, né? Ele não anda comigo, eu ando com Ele, mas Ele tem uma direção para a nossa vida. E se nós andarmos nessa direção, tudo isso que Ele falou para Abraão vai acontecer na tua vida. Diga glória. Anotou? O caminho da fé é direcionado por Deus. Veja aí, volte um pouquinho, Gênesis capítulo 12, diz lá no verso 1, só para você ter uma ideia, tiramos daí, diz lá assim, olha Abraão, você vai para uma terra, você escolhe para onde vai. Está escrito isso? Não. Ok? Não é essa a opção, mas está escrito, você vai para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei. Maravilha, hein? Bom, então nós vamos descobrir isso. Então eu quero te dizer, gente, que essa jornada de caminhar com Deus pela fé, o caminho pelo qual Deus nos conduz, preste atenção, agora põe isso aí, nessa direção que Ele nos aponta, que Ele conduz, é preciso da minha parte e da sua, exercermos uma crença. Então por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque nessa caminhada com Deus, ele creu em Deus. E acreditar, eu tenho batido nessa tecla, porque às vezes gente nova, pessoas novas no nosso meio, mas nós temos que aprender isso. Acreditar não é simplesmente dizer eu acredito. Acreditar envolve uma ação correspondente. Sabe? Porque Deus, quando fala algo comigo, Ele espera que eu tenha uma ação correspondente em relação ao que Ele me falou. Isso é a verdadeira fé. A fé sem obras, como diz lá no livro de Tiago, ela é morta. Obras não são obras sociais. Obras são ações. Então a fé, anote isso aí para você guardar, porque isso é interessante, tem que botar dentro do teu coração. A fé sem uma ação correspondente, ela é morta. Então na direção que Deus nos aponta, e Ele preparou para mim e para você, um exercício de crença nós precisamos ter. Então não é simplesmente, pastor, agora eu sou de Jesus, eu vou para a igreja, levo a minha Bíblia e ouço mensagem. Isso aí é um comportamento, vamos dizer assim, faz parte da prática daquele que anda com Deus, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Aliás, a nossa jornada com Deus não é uma jornada de domingo, ela é uma jornada de segunda a segunda, diga amém. Domingo nós nos congregamos, que a palavra fala sobre isso, para nós nos alegrarmos, exaltar o nome dEle, aprendermos também, crescermos, diga aleluia, sermos edificados. Mas a nossa caminhada, ela é diária. E os momentos que você vive, eu também, muitas vezes nós somos direcionados por Deus. Deus tem uma palavra para o momento que nós estamos vivendo e requer de mim e de você um posicionamento. Está captando? Muito bom. Então Deus, ouça isso aí, gente, eu estou falando coisas simples, mas Deus é um Deus simples. Deus não criou o homem para que ele vivesse fora da sua direção. Ok? Ele não disse assim, olha, atenção humanidade, abangu. Alguém entende esse termo, abangu ou não? Na minha época a gente jogava futebol, a saída era bangu, lembra disso, Léo? Como é que é bangu? Da qualquer maneira, fica à vontade. Fica à vontade não, ele não chegou para a humanidade e disse assim, gente, vocês ficam à vontade, se vocês quiserem andar comigo, tudo bem, se não, fica à vontade. Não, quem avacalhou isso foi o inferno, que fez essa proposta de uma independência, e fez com que o homem, desobedecesse, saísse do plano de Deus, mas ele já resgatou isso para a nossa vida, diga amém.
Então seja uma pessoa consciente de que você precisa andar na direção que Deus aponta. Eu sempre digo isso, você vai entender. Na direção que Deus aponta, a mão dele e as bênçãos estão lá. A providência de tudo que você precisa. Não é verdade? É como se eu andasse numa estrada onde tivesse posto de combustível à vontade. E daqui a São Paulo é muito frango assado. Frango assado à vontade para todo mundo comer e tal. E não te faltar nada, diga aleluia. Pior coisa que tem é eu estar numa direção oposta. Ou ao contrário. Ou fazendo qualquer coisa fora dessa direção. Então, guarde isso, Deus não criou o homem para que ele vivesse fora de uma direção. Amém, igreja? Não há, olha que interessante, na Bíblia, ouça isso, nenhuma possibilidade de que o homem direcionasse o seu caminho. Não tem isso. Não existe. Se o universo está milimetricamente posicionado debaixo de uma ordem, de uma direção de Deus, por que o homem não estaria? Boa pergunta. Vamos ler Jeremias, por exemplo, capítulo, é só para te dar um exemplo de como os homens do passado sabiam disso. Jeremias 10, verso 23. Quem está pegando aí, diga aleluia. Gente, a palavra de Deus, quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém? Meu Deus, que maravilha, né? Eu percebo que você está crescendo, glória a Deus, hein? Então, Jeremias 10, verso 23, está escrito lá, eu sei, ó Senhor. Jeremias já sabia, nós temos que aprender isso. O povo do passado também, Abraão entendeu isso. Está escrito, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Pastor, eu já tracei uns planos para a minha vida e está determinado. Rapaz, eu só faço uma pergunta, és de Jesus? Pertence a Ele, tem o selo do Espírito Santo, és propriedade de Deus, então vai devagar. Confere se você está na direção de Deus, com tudo aquilo que eu acho, com tudo aquilo que eu penso. Então não compete o homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha, olha o que está escrito aí, vai, dirigir os seus passos. Na escola bíblica a gente ensina sobre esse assunto, eu costumo dizer, se você é novo, você vai aprender essa. É uma maneira simples de dizer, é o seguinte, a nossa vida é um carro. Então, não tem como eu achar que eu sento no volante, seguro nesse volante e fico pedindo a Deus para sentar no carona e enquanto eu dirijo para onde eu quero, eu fico pedindo ao Senhor, me abençoa. Ao contrário, você está no lugar errado. Sai devagarinho, dá a volta no carro, com maior gentileza, Senhor, por favor, tome o seu lugar na vida, que é a minha e a sua, que é no volante, e você senta no carona, abre o vidro, bota o bração assim para fora, pega ali um lanche legal, um suco de laranja, e relaxa enquanto o Senhor dirige, aleluia. Pastor, mas estou passando aqui na estrada, que eu não estou entendendo, está estranho, parece que vai chover. Fica tranquilo, alguém está na direção da sua vida. Eu não quero saber, vai dar certo. Pastor, mas a tempestade está vindo, eu estou vendo, eu acho que é um tornado. Calma, cocada, quem está na direção é o Senhor. Se entrega. Por que a gente luta tanto? Eu quero, tem que ser dessa maneira. Você está desperdiçando energia, está batendo, fazendo pirraça. Deus, meu Jesus, meu filho não é para ir. E tal. Por quê? Ele tem que estar no comando da nossa vida. Nós temos que aprender, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo tem que aprender a ser executor da mente, que é Ele é o comando. Diga aleluia. Olha, você vai poupar energia, você vai poupar esforço, nós vamos fazer um bocado de bobagem, vamos ter consequências dessas bobagens e não precisava nada disso. Alguém está pegando? Veja, eu estou mostrando para vocês como o caminho da fé não tem nada de complicado. Mas ele requer de mim e de você uma submissão, uma entrega. Realmente a nossa vida está entregue ao Senhor Jesus? É uma boa pergunta nessa noite. Em termos de direção, em termos do plano e do propósito que Ele tem preparado para nós, eu realmente sou servo do Deus Altíssimo? Eu comentei isso aqui de manhã. Se você for dar uma lida no Velho Testamento, especialmente no livro de Êxodo, quando chega a parte de Moisés, que Deus levanta então Moisés para ir lá libertar o povo, Deus começa a conversar com Moisés e começa a dizer assim, Moisés, olha só, vai lá falar com o faraó para libertar o meu povo, e Deus não para aí.
eu peguei isso, fui dar uma lida, em vários pontos daquele processo libertador do povo do Velho Testamento, das 10 pragas, Deus falava para Moisés, vai lá falar para Faraó, para libertar o meu povo, para que, com a finalidade de me servir. Não, eu pensei que fosse para a liberdade, pastor, eu sou de Jesus, agora eu sou livre, amém. Nós somos livres, para quê? Essa parte eu não compreendi. Claro, não é ensinado. Então você não vai aprender, nós temos que aprender. Então, eu sou livre, somos libertos? Somos. Para quê? Para servi-lo. Para agora estar debaixo de um propósito. Para agora estar debaixo de um plano. Diga amém. Você vai ver que a tua vida vai dar certo. Os anseios e desejos do teu coração, lembra que eu falei sobre isso, sobre visões, sobre propósito? Vai acabar se concretizando na tua vida. Você vai ver o poder de Deus e a mão de Deus envolvendo toda a tua vida, a tua família, porque você se entregou à direção de Deus. Eu vou te falar, gente, Deus não pode fazer nada na vida de um homem que não se entrega para Ele. Nada. Ah, pastor, mas Ele é poderoso. É pouco, porque Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio. A capacidade de dizer sim ou não a Ele, de rejeitá-lo ou então ficar com Ele. Sabemos disso. E Ele não mudará. Ele deu ao homem autoridade. Você tem autoridade. E foi nos dado de volta essa autoridade para nós dominarmos. Diga aleluia. Então preste bem atenção, porque é simples. Então Jeremias dá uma declaração como essa. Vamos ler, por exemplo, o Salmo 32. Compreendes? Veja no verso número 8. E Deus dá uma declaração pessoal. Escreve aí, a Bíblia é Deus falando comigo. Então, vamos pegar isso aí pessoalmente para nós? Elinho, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você escolher. Não, o caminho que eu devo seguir. E diz lá, olha, e nesse caminho, debaixo das minhas vistas, eu te darei conselho. Alguém pode dar um amém? Que maravilha, pastor. Então Deus não está perdido, Ele sabe para onde Ele leva. Amém, graças a Deus. Você não está perdido, mas está escrito que Ele vai me ensinar o caminho que eu e você devemos seguir. Olha que coisa preciosa, gente. Anote aí para você ler em casa, Isaías, capítulo 48, no verso 17, lá diz assim, eu sou o Senhor, Elinho, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Aleluia! Glória a Deus! Certifique que você está na direção certa. Bom, isso é lógico, né? Imagine, vou para São Paulo, estou eu viajando com a minha esposa, mas só que eu estou indo para Aracaju. Mas eu quero ir para São Paulo, mas estou indo para Aracaju. Eu não vou chegar nunca em São Paulo, porque eu estou na rota errada. Que coisa simples é essa? Mas é assim que funciona. Está dando para pegar isso aí? Sempre houve, escreve aí, anote uma outra frase. Sempre houve e não deixará de existir direção da parte de Deus para a vida do homem. Pastor, eu estou vivendo um momento da minha vida complicado. Eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou vivendo assim, eu não sei o que eu faço. Eu estou vivendo assim, eu não sei. Para lá, para cá, Deus sabe tudinho. Então compete agora a mim e a você, nós pararmos, começarmos a buscar uma direção de Deus para a nossa vida. E eu vou te falar, Ele vai te falar. Ele vai te mostrar, muitas vezes, aquilo que a gente não consegue enxergar. É dessa maneira que nós temos que caminhar. Mas sempre houve, vai haver e sempre existirá direção da parte de Deus. Não pense que você pega Deus de surpresa. Imagine, você está numa situação, Deus olha assim, nem eu sei o que fazer. Imagine se Deus falar isso. Aí nós estamos liquidados mesmo, né? Eu peço, olha, dá para me ajudar? Elinho, eu não sei nem como é que eu posso te ajudar. Não, ninguém pega Deus de surpresa. Escreve aí, ninguém pega. Então, Ele é Deus, está sentado no trono, diga aleluia. O próprio Velho Testamento nos ensina como Deus conduziu o seu povo e prova exatamente isso, gente, em várias passagens, como Deus é um Deus de cuidado. Como, por exemplo, vamos dar uma lida, eu estou lendo a Bíblia para você, Salmo 77. Você está pegando, hein? Pastor, eu quero aprender. Então, vamos embora. Salmo 77,
Veja essa declaração que se encontra aí no verso número 14. Bom, tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Veja o verso número 20. O teu povo tu conduziste, olha como está. O teu povo tu o quê? Como rebanho. Interessante a comparação que Deus faz. Nós sabemos disso. Jesus é o bom pastor e nós somos as... Tá? Então o Salmo 23 diz que ele nos guia para pasto. Olha a condução. Então Deus está nesse processo de conduzir a nossa vida. Nós somos o rebanho, Ele nos conduz, diga aleluia. Vamos a João capítulo 10. Vamos ver isso escrito no Novo Testamento. Olha como Deus coloca, Ele é o bom pastor. Você tem um pastor maravilhoso. O seu nome é Jesus, aleluia. João 10, 3. Então está falando sobre ele, o porteiro abre a porta para o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e conduz para fora, e agora elas o seguem, está escrito isso no próximo verso. Mas veja aí um pouquinho à frente no verso número 16, diz, ainda tenho, disse Jesus, outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Grifa isso, a mim convém conduzi-las. Vou perguntar, você é uma ovelha conduzida ou você é um cabrito rebelde? Não me responda. Pastor, deixa eu dar uma olhada. Eu tenho dado uns coices aí. Eu tenho dado umas chifradas aí. Olha, mas a ovelha não faz isso. Tá certo? Aí diz assim no verso número 16, a mim convém conduzi-las. Olha como está escrito depois, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e o quê? Haverá o quê? Um rebanho. Que eu saiba, o pastor é o Senhor, o Rei da Glória. Nós somos quem? As ovelhas. Ok? Então, dessa maneira, as coisas funcionam. Por isso que Deus lida com determinados assuntos de maneira bem prática. Jesus era simples, ele trazia exemplos simples para mostrar uma verdade espiritual. Um povo conduzido e guiado por Deus, assim como foi Abraão, é um povo abençoado, rapaz. Você não tem que orar para ser abençoado, a bênção te agarra. Quando você enfrentar inimigos, o Senhor está na frente para derrotar os seus inimigos. Vê se eu vou lutar com os meus inimigos, eu tenho o meu papai. Eu chamo o papai. Lembra quando tu era criança, tu falou que ia chamar o teu irmão ou o papai? Que coisa maravilhosa, não é verdade, gente? Então são exemplos para mostrar. Anote aí para você ler em casa, Êxodo 32, verso 34. Então eu termino com essa frase, fazendo essa pergunta, por que, gente, viver uma vida direcionada é tão importante, tão vital? Por quê? Vou te dar a resposta mais simples. E guarde isso aqui porque é legal. Eu vou repetir essa pergunta para você pegar. Por que é que viver uma vida direcionada por Deus é vital? A resposta é essa aí, anote. Porque a vida, ela é uma eterna colheita das escolhas e decisões que nós tomamos. Como eu quero que a minha vida dê certo, eu vou fazer o que Deus quer para mim. Eu nem penso duas vezes. Não lute com Deus. Entende? O que eu e você, em termos de escolhas e decisões, nós fazemos, vai marcar para a eternidade. E nós temos consequências nesse mundo também. Sabemos disso. Muitas vezes temos que conviver por inexperiência, por criancice, ou por tantas coisas que nós não aprendemos, por ignorância. Nós temos que conviver com muitas situações de consequências desagradáveis. E não é uma coisa assim que muitas vezes a gente pode botar para debaixo de um tapete. Você está entendendo? Mas Deus não está aqui nesse julgamento, ou botar para a gente que nós somos todos errados, vivendo com isso. Não, Ele só quer que eu entenda. Elinho, ande comigo, deixa eu te direcionar e faça a escolha com base no que eu quero. E a sua vida será abençoada, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou fazer com que nesse mundo doido a tua vida dê certo. É exatamente o que eu quero. É a proposta de Deus, diga aleluia. Deu para pegar um pouquinho isso aí? Bora, então vamos ficar de pé, vamos orar.